Oi pessoal, essa é mais uma aula da disciplina de Programação Funcional. Na aula de hoje a gente vai descrever as atividades que devem ser realizadas para o Laboratório 9. No Laboratório 9 a gente vai criar um arquivo lab9.hs, cujo conteúdo inicial é este, e a gente vai desenvolver para fazer estudo de functor e applicative. A gente vai desenvolver um programa que simula o cadastro de uma senha, ou seja, é aquele tipo de programa que recebe duas entradas do usuário, verifica se elas são iguais, e mais para frente a gente vai também verificar se a senha que o usuário fornece é uma senha forte, tá bom? Então a gente vai fazer isso por etapas, construindo cada pecinha do programa por vez. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma função ask. A função ask, como o nome diz, ela pede alguma coisa para o usuário. Então ela recebe uma string indicando o que ela está pedindo para o usuário, para ele digitar alguma coisa, por exemplo. E ela retorna uma string dentro de I/O, certo? Por exemplo, se você passa ask e a string que você passa é digite uma senha, então é esperado, né, que dentro de I/O haja a senha digitada pelo usuário, tá bom? Para você fazer a função ask, você pode utilizar esses três operadores, eles vão ser bastante úteis para essa implementação. Uma vez que você tenha feito a função ask, você vai fazer a função getPassword. A função getPassword, ela vai pedir para o usuário digitar uma senha duas vezes. Então, essa getPassword, ela não recebe argumentos, ela apenas dentro de I/O retorna um par de strings, ou seja, a primeira senha que o usuário digitou e para fins de verificação a mesma senha, né? A segunda vez que o usuário tenha digitado a senha, tá bom? Então getPassword você vai precisar usar functor e applicative para construir uma tupla dentro de I/O. A gente já sabe construir uma tupla sem contexto, né? Uma tupla pura, e você vai usar esses operadores para construir uma tupla dentro de I/O, tá bom? Então, basicamente, a função getPassword ela vai usar a função ask para pedir uma senha para o usuário digitar em duas etapas, na etapa inicial e a etapa de verificação. Então você coloca lá ask, digite a senha e depois você coloca ask, digite a senha novamente. E daí você vai ter duas strings, né, dentro de I/O. A função ask vai retornar duas strings dentro de I/O. Na verdade, cada chamada de ask retorna uma string dentro de I/O. E como você vai ter duas chamadas de ask, você vai ter duas strings, cada uma dentro de I/O. Daí você pode utilizar o operador que constrói tuplas e esses operadores de functor e applicative para combinar as strings retornadas por ask dentro de I/O em um par de strings dentro de I/O, que seria justamente o retorno de getPassword. Uma vez que você tem implementado getPassword, a gente pode utilizar essa função para verificar se um certo password é válido. Então a gente vai ter a função validPassword. Essa vocês não vão precisar implementar. A gente tem a implementação de validPassword bem aqui. O que acontece é o seguinte: validPassword, uma vez utilizada, sempre vai retornar um password válido dentro de I/O. Como que ela vai fazer isso? Observa que validPassword não recebe
argumentos, né? Valid password é apenas uma interação com o usuário. E como seria essa interação? Bom, primeiro a gente usaria a função que vocês já têm implementado, getPassword. Ela retorna aquela tupla de passwords dentro de I/O. E a gente passa o nosso par de senhas para a função f utilizando o operador de binding. A gente passa o par de senhas para f e a gente descreve f, determina f, como sendo uma função que recebe um par de dois identificadores, né, P1 e P2. No nosso contexto, é bem sabido que P1 e P2 vão ser os passwords. E a gente vai decidir se esses passwords que foram digitados são válidos ou não. Como é que a gente decide isso? Se a primeira vez que o usuário digitou o password for igual à segunda vez que o usuário digitou o password, então ele é válido. Daí a gente tem o seguinte: esse é o nosso condicional, verificar se P1 é exatamente igual a P2. Caso seja, a gente retorna P1 sendo promovido pela função pure, ou seja, dentro de I/O, certo? Pure vai pegar a string, o password 1, que no caso de ser igual a P2, e vai promover para dentro de I/O. E caso não, caso P1 seja diferente de P2, a gente vai avisar para o usuário que P1 é diferente de P2, e em seguida a gente vai pedir novamente um password válido. Ou seja, caso a gente não receba um password válido na etapa de verificação, né? Primeiro digita o password, depois confere se ele está correto na segunda vez. Caso a gente não receba um password válido, avisa para o usuário que não é válido e em seguida repete o processo. Tá bom? Então, incorrect é apenas uma ação que imprime na tela o fato de que os passwords não são iguais. Tá bem? Uma vez que a gente tenha valid password, você pode escrever uma função main para verificar que essa ação de fato ela aceita apenas passwords válidos. Ou seja, se você digitar duas palavras diferentes, ela não vai aceitar como password. Se você digitar duas palavras iguais, ela vai aceitar como password, tá bom? Mas a gente ainda vai fazer uma coisa a mais, porque geralmente é requerido que os passwords digitados sejam fortes. Então, para além de verificar se esses passwords são iguais, a gente vai verificar se eles são fortes. Nesse módulo, data.char, a gente tem diversos predicados de caractere que verificam se um argumento caractere satisfaz alguma propriedade. Por exemplo, se um caractere é uma letra minúscula, é uma letra maiúscula ou é um dígito. A gente vai usar a seguinte definição de senha forte. A gente vai considerar que uma senha é forte se ela tem pelo menos 8 caracteres e dentre eles existe uma letra minúscula, uma letra maiúscula e um dígito. Então a gente vai escrever a função isStrong. A função isStrong recebe uma string, né, que no nosso contexto acaba sendo um password, e ela vai retornar um valor booleano indicando se o password que ela recebeu é forte ou não. Uma vez que você tem implementado o isStrong, você vai escrever a função strongPassword. A função strongPassword ela vai retornar, uma vez chamada, sem argumentos, ela vai retornar um password válido e forte dentro de I/O. Você não precisa reescrever a lógica de obter um password válido. A função strongPassword ela pode ser escrita diretamente em termos de chamadas de valid password e naturalmente em termos de chamadas de isStrong. Inclusive, a função valid password ela é um bom modelo de como você pode implementar a strong password. Mas lembre-se que na strong password
você pode chamar diretamente a valid password e seguir uma estrutura bastante parecida com essa, tá bom? Então, novamente, você vai adaptar a sua main, escrever uma main para testar a sua nova função strong password e verificar que de fato ela só retorna passwords fortes. Além dessa parte, descrita na seção 4.9, o Laboratório 9 também vai incluir a resolução dos exercícios 23 e 24, que consistem de implementar sectree como uma instância de functor e implementar either de alguma forma como uma instância de functor, tá bom? Se você quiser, você pode colocar isso no próprio arquivo lab9.hs, sem problema. Você pode importar esses módulos para o lab9.hs e implementar esses tipos como instâncias de functor no lab9.hs, tá bom? Além desses exercícios, a gente tem esses 3 outros exercícios. No exercício 25, você vai implementar a função sequences. A função sequences, ela tem como objetivo receber uma lista e retornar uma lista de todas as sequências possíveis envolvendo elementos dessa primeira lista. Ou seja, dado uma lista de elementos XS, a gente vai construir no retorno todas as sequências possíveis que podem ser formadas a partir dos elementos de XS, tá bom? Uma coisa que você pode fazer para simplificar a sua escrita é usar essas duas funções, iterate e concat. E claro, apesar disso parecer muito trabalhoso de se fazer, na verdade não é, uma vez que você pare para pensar de forma indutiva. Se você já tem todas as sequências de comprimento K, como você obteria as sequências de comprimento K mais 1? Certo? Inclusive, essa questão ela está no capítulo de functor e applicative, porque listas são funtores aplicativos, né? Então deve ter alguma relação que você pode utilizar. Talvez você possa utilizar o fato de que listas são funtores aplicativos para resolver isso mais rapidamente. No exercício 26 a gente tem algo parecido com o exercício 25. A gente tem a função subsets, que recebe uma lista de elementos e retorna todos os subconjuntos dos elementos dessa lista. E novamente fica a dica. Como você pode fazer isso de maneira indutiva? Se você já tem todos os subconjuntos com K elementos, como você obteria os subconjuntos com K mais 1 elementos? É algo a se pensar que pode facilitar a resolução do exercício 26. No exercício 27, é pedido que se implemente a função sequence A. A função sequence A recebe um aplicativo F, um funtor aplicativo F, uma lista de valores A em funtores aplicativo F e retorna uma lista de A's dentro de um funtor aplicativo F. Essa função ela não é tão complicada de se fazer, tá bom? Tanto é que não existem sequer dicas nessa questão. É basicamente você tá colocando a lista para dentro do funtor aplicativo, né? Aqui a gente tem uma lista contendo funtores aplicativos e o retorno deve ser um funtor aplicativo contendo uma lista, tá bom? Então, naturalmente, o fato de que F precisa ser um funtor aplicativo sugere que você vai utilizar o ferramental definido na classe applicative, tá bem? A gente também tem os exercícios 28, 29 e 30, que pede para que bstree-k seja implementado como uma instância de applicative, a mesma coisa para sectree e a mesma coisa para either A.
Novamente, você pode importar esses módulos no lab9.hs e fazer essas instanciações no próprio lab9.hs sem nenhum problema. E por fim, acredito que seja, e por fim, no exercício 31, é pedido que você escreva a função sum. Ela é basicamente o somatório para a classe alternative. Daí, dado um tipo f que seja um funtor aplicativo alternativo, a gente recebe uma lista de FA e retorna apenas FA. Aqui, naturalmente, se você sabe como implementar um somatório utilizando fold, em particular fold R nesse caso, basicamente você vai utilizar o ferramental da classe alternative, em particular essas duas funções, para escrever esse somatório, tá bom? Ele permite que diversas aplicações do operador de alternativa sejam sintetizadas por sum. Bom, esse é o conteúdo do Laboratório 9 e até a próxima aula.